No vídeo de hoje você vai aprender toneladas de conteúdo a mais, porque em primeiro lugar você tem um professor com um corte de cabelo decente, parece até uma pessoa de verdade. E em segundo lugar a gente tem uma nova lâmpada na sala que vai influenciar em muito o seu aprendizado. A grande pergunta é, dá para ir bem na redação sem saber gramática? A resposta para essa pergunta é um pouco mais complexa do que parece, porque a princípio a gente diria que não. Afinal, os elementos gramaticais eles estão intimamente ligados à escrita como um todo. Mas a gente pode questionar o que de fato é saber gramática. Se saber gramática significa ter regras decoradas, regras do livro decoradas, então talvez você não precise saber gramática, ou pelo menos não precise saber muita gramática para ir bem na redação. Porém, o conceito de saber gramática é um pouco mais amplo do que isso. Porque se você perguntar para qualquer criança de 4 anos de idade, você sabe qual é a ordem normal dos elementos da frase na língua portuguesa? Ela vai responder para você, eu não sei. Só que com essa pergunta, com essa resposta, ela está dizendo que ela já tem interiorizado na cabeça dela que a ordem natural dos elementos na frase na língua portuguesa é sujeito, verbo e objeto. Ou seja, ao longo da nossa vida nós vamos interiorizando muitas regras gramaticais, mesmo que ninguém tenha falado essas regras para a gente. Porque nós somos usuários da língua, nós somos falantes da língua. E pelo simples fato da gente ter contato com essa língua, a gente vai aprendendo gramática por osmose, né? A gente vai absorvendo algumas regras gramaticais. É claro que algumas coisas mais específicas, sejam elas acentuação, uso de vírgulas em período composto, elementos coesivos, usos de recursos linguísticos um pouco mais avançados. Isso em algum momento da vida você vai ter que aprender, a não ser que você tenha um contato muito sofisticado com a gramática em si. O que seria um contato muito sofisticado? Em primeiro lugar, você tem que conviver com pessoas que utilizem esses elementos não só em situações formais, mas no dia a dia. Alguém que tem um vocabulário, pessoas que têm um vocabulário mais avançado, que se utilizem de recursos gramaticais típicos da escrita também na sua fala. Ou então você tenha muito contato com leitura de vários níveis diferentes. Veja só, não basta só ler best-seller, por exemplo. Então, de uma maneira geral, sim, você precisa aprender regras gramaticais para ir bem na escrita. Mas há casos de exceção, e não são tão poucos assim, né? Há pessoas que têm uma intuição gramatical um pouco mais desenvolvida e conseguem utilizar isso sem querer na sua escrita. Mas de uma maneira geral, sim, você precisa aprender gramática para ir bem na escrita. Inclusive, eu gostaria que você deixasse o seu comentário nesse vídeo, se você quer mais conteúdos que lhe ensinem gramática para a redação. Coloque aqui embaixo, sim, eu quero conteúdos de gramática para a redação nos próximos vídeos, aí eu faço para você, tá bom? Até mais.